Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer a prensagem de um bolo alto, tá? Pessoal, esse é o primeiro bolo alto assim que eu faço, então eu fui pegando dicas da internet, essas coisas, mas acredito eu que vai dar tudo certo. Pessoal, eu tô mostrando aí pra vocês que a minha mão está manchada porque eu estava fazendo outros bolos, tá? E aí manchou de corante e quem trabalha com bolo sabe que quando suja de corante, você pode lavar, mas demora pra sair, tá bom? Aqui eu tenho duas massas de bolo. A primeira camada eu já coloquei aqui na assadeira. E antes de eu colocar essa massa na assadeira, eu coloquei um plástico e depois eu coloquei a folha de acetato. Essa folha de acetato, ela vai servir como se fosse continuação da nossa assadeira, tá bom? Então aqui eu também tenho a minha calda, essa calda aqui é de água com leite condensado. E aí eu coloco assim nesse frasquinho que fica melhor. E sempre deixo uma garrafa do lado que é pra eu ir abastecendo, sabe? Eu já deixo preparado aí nessa garrafa. Quando eu uso, só dou uma chacoalhada e dá pra usar tranquilamente. Vou reabastecendo o potinho pequeno. Mostrei aí pra vocês o doce de leite, o pêssego e o mousse de morango, tá bom, pessoal? Como são dois bolos, vai um em cima do outro, não é bolo de andar, tá? Dois bolos da mesma altura. Vocês vão ver conforme for fazendo, eu vou explicando melhor. Mas aí vai ter dois recheios, tá bom? Aí, pessoal, para dividir um bolo do outro, eu vou precisar desse isopor, tá? É uma bandeja, eu simplesmente cortei do mesmo tamanho que vai ser meu bolo. E aí eu fiz esses furos com palito de... Esse palito que eu uso pra fazer o topper de bolo, que aí depois a gente vai colocar esse palito. Como o bolo vai ser alto, a gente precisa de um palito pra fazer a sustentação, tá bom? E aí, pessoal, eu tô colocando aqui a minha luva, porque eu vou estar mexendo com a massa de bolo, essas coisas, então eu vou colocar uma luva. E sempre deixo um par de luva aí próximo de mim, caso eu precise ir trocando, tá bom? Então, eu já tinha colocado aqui, ó, uma camada de massa, eu vou vir molhando essa massa. E aí, pessoal, vou estar explicando pra vocês agora melhor. Esse recheio de doce de leite, vocês podem estar fazendo esse recheio de várias formas. Como assim? Existe já as marcas de doce de leite pronta, tá? Tem gente que fala assim, eu não gosto porque é ruim. Gente, depende muito da marca, viu? Tem marcas que são melhores, tem marcas que são ruinzinha mesmo, tá? Mas aí é questão de pesquisar direitinho. Ou se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo o doce de leite caseiro, tá? Com a caixinha ou a lata de leite condensado. Você vai cozinhar ela na panela de pressão e dá super certo de fazer, tá bom? Esse daqui que eu tô usando é da marca Itambé. Ele é um dos melhores que eu já comi na minha vida. Eu ainda prefiro ele do que o caseiro, tá? Aqui em casa o povo prefere o caseiro, mas eu prefiro esse, gente. O sabor dele é delicioso, parece um doce de leite mesmo. Então, eu coloquei uma camada aqui desse doce de leite, espalhei bem. E agora eu vou vir colocando o pêssego, tá? Esse pêssego, gente, com esse recheio de doce de leite, fica muito, muito gostoso. Eu gosto muito. Tem um sabor aí de infância, porque quando eu era criança, minha mãe sempre fazia um bolo assim, recheado de doce de leite com pêssego. Mas você pode estar substituindo o pêssego com outra fruta. Pode ser abacaxi, pode ser o ameixa, fica super gostoso também. No caso, eu não gosto nem do abacaxi, porque o abacaxi tem que ser cozido, e aí eu não gosto. E nem da ameixa. Então, o pêssego aqui fica perfeito, tá? Então, eu coloquei aí o doce de leite, o pêssego, e agora eu vou vir com outra massa de bolo. Vou molhar e vou fazer o mesmo processo. Depois que eu molhar, vou colocar mais doce de leite, vou colocar o resto do pêssego e assim por diante, tá bom? Como eu disse pra vocês, pessoal, como fala, você pode estar fazendo doce de leite aí de várias formas, né? Ou comprando pronto. E o que eu faço? O recheio de doce de leite, geralmente ele é muito doce. Às vezes as pessoas chegam a falar que ele é até meio enjoativo, né?
porque é muito doce. Então, o que que eu fiz? Eu abri a lata do doce de leite em També e separei uma quantidade que eu ia usar e misturei essa quantidade com creme de leite, tá? Porque o creme de leite dá uma suavizada no doce, né? Então eu coloquei o creme de leite, tá? Foi uma dica aí da minha mãe e deu super certo, não ficou tão doce, tá? Ele dá uma amolecida e aí eu fiz esse processo de colocar o creme de leite um dia antes, tá? Porque eu sabia que ele ia dar uma amolecida e aí eu fiz um dia antes para deixar na geladeira para ele dar uma firmada melhor, tá bom? Então aqui eu tô espalhando. E aí, pessoal, vou colocar o pêssego e aí vocês vão ver que eu vou colocar o isopor, tá? Pra dividir um bolo do outro. E aí, o que que eu fiz? Vocês estão vendo que eu tô fazendo primeiro essa parte aí do doce de leite e depois eu vou fazer o do mousse de morango. O meu mousse de morango, ele está bem mais firme. Então, ele vai ficar, tipo assim, ele vai ser a última parte, né? O mousse de morango. Conforme eu for virar esse bolo na assadeira não, perdão, na bandeja, ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar a primeira parte do bolo de doce de leite e a última de mousse de morango. E é esse mesmo que eu quero que fique, sabe por quê? Esse doce de leite, por mais que eu fiz um dia antes, né? Passei o creme de leite um dia antes, eu sei que ele vai dar uma amolecida ainda mais por conta do pêssego, tá? Por causa da umidade do pêssego, ele vai dar uma escorrida a mais, tá? Pessoal, aqui eu tô trocando, vou molhar, vou encher minha garrafinha e vocês vão ver que daqui a pouco eu já vou trocar de luva, tá? Eu sempre faço isso, quando começa a me agoniar, a luva começa a sair ou ela molhou, alguma coisa do tipo, eu já pego e troco. Então eu sempre deixo um parzinho de luva aí perto de mim que eu sempre vou trocando, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, eu já sei que esse recheio vai dar uma amolecida e o meu mousse de morango, ele está mais firme. E aí a gente precisa que o recheio de baixo seja mais firme do que o de cima, porque aí ele vai dar uma sustentabilidade aí pro bolo e já com a ajuda dos palitos vai dar tudo certo, seu bolo não vai desmoronar nem nada do tipo, tá? Se fosse outro recheio, por exemplo, brigadeiro com mousse de morango, o brigadeiro teria que ser embaixo, né? Teria que ser a última camada aí e o mousse em cima, porque o mousse é mais leve que o brigadeiro, tá? Mas aí eu só fiz esse processo assim porque eu sabia que o doce de leite ia dar uma amolecida, tá? Senão o doce de leite ele seria mais firme e ficaria na parte de baixo para dar uma sustentabilidade maior pro bolo. Aí, como eu falei pra vocês, eu tô trocando a minha luva e já coloquei a parte aí do isopor, tá? Eu vou colocar o isopor e vou colocar uma massa de bolo aí e vou dar continuidade ao meu trabalho, tá? Sem segredo nenhum, pessoal. O segredo da prensagem é você ir sempre ir apertando pra ir grudando uma massa na outra, tá bom? Se você não ir apertando, fica meio que solto, fica massa, recheio, massa, mas fica tudo meio solto, tá? Então o importante aí é que a gente vai apertando bem. E aí, pessoal, tá vendo que já ultrapassou o tamanho, né, a altura da minha assadeira. Então por isso que é importante você colocar essa folha de acetato, porque senão o bolo vai desmoronando, você não tem uma base para segurar, tá? Então aqui eu tô coloquei a folha de acetato, facilita bem mais na hora de espalhar o recheio, de colocar a massa. Só que essa minha folha de acetato, se vocês repararem, ela não é do tamanho exato da minha assadeira, porque eu só tinha desse tamanho. Perdão, pessoal, eu tô bocejando aqui porque eu tô com muito sono. Hoje é um domingo cedinho e já quero adiantar de editar os vídeos para eu ficar mais tranquila durante a semana, tá? Então, perdão. Pessoal, esse acetato era o único que eu tinha, é o tamanho que eu tinha, não tinha maior para dar a volta inteira. E aí ficou uma parte aí, ó, essa parte que tá na frente mesmo, ela tá sem acetato. Mas como é só uma parte pequena, mais da metade do bolo está no acetato. Então isso já facilita muito, tá bom? Essa partezinha que eu tava passando, colocando o líquido, ele tá sem acetato. O ideal é que seja a folha de acetato cubra o bolo todo.
Mas vou confessar pra vocês que o fato dela ter essa abertura facilitou muito pra mim, principalmente na hora de rechear a parte de doce de leite, porque aí eu tinha uma passagem pra colocar a minha mão pra poder tá espalhando com a colher, entendeu? Porque senão ia ficar muito alto e eu ia ter dificuldade de alisar. Então essa abertura aí, ela não é o ideal, mas meio que ela facilitou pra mim, tá bom? Então aqui eu tô colocando um recheio. Eu sei que talvez vai ter gente que vai perguntar ou vai ficar na dúvida se o recheio de mousse de morango combina com recheio de doce de leite. E eu vou falar pra vocês que eu realmente não sei. É a primeira vez que eu vou comer um bolo assim. Mas também não vai ficar misturado doce de leite com o mousse de morango, porque a gente colocou aquele isopor. Então é como se fosse um bolo em cima do outro mesmo. E eu fiz assim, pessoal, porque aqui em casa não é todo mundo que gosta de doce de leite e também não é todo mundo que gosta de pêssego, então teria duas opções de recheio. Teria o de morango e o de doce de leite, como se fosse um bolo em cima do outro mesmo, tá, pessoal? Não vai se misturar aí um recheio no outro, porque a gente colocou aquela folha de isopor, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou dar uma ajeitadinha com a faca, ó, onde tá sem o acetato, tá? Vou dar uma ajeitadinha com a faca, só pro recheio não ficar assim pro lado de fora. E vou colocar também como fala? Vou colocar um plástico pra tampar aí tudo direitinho, tá bom? E aí eu vou levar pra geladeira em torno de 2 horas mais ou menos, tá bom? Pessoal, eu acabei esquecendo de tirar uma foto de como ficou com o plástico, depois de como ficou, depois que eu desenformei ele, coloquei na bandeja. Eu acabei esquecendo de tirar essa foto e acabei esquecendo de filmar também. O que aconteceu? O recheio de doce de leite, ele realmente ficou um pouco mais mole. Eu tive que fazer uma blindagem com o chocolate, mas aí no final de tudo deu tudo certo. E eu acabei também não gravando a decoração do bolo, tá bom? Porque eu fiquei preocupada de demorar muito pra rechear, para decorar ele. Tava com medo dele desmoronar, tava com muito medo de acontecer essas coisas. Mas no final de tudo deu tudo certo. No próximo vídeo aí do canal eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu fiz, né, o processo. Eu não filmei, mas eu vou tentar explicar pra vocês como eu fiz o processo e vou mostrar a foto mostrando o resultado final do bolo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês como que eu faço a prensagem de um bolo alto, né? E aí, pessoal, lembrem depois de colocar os palitos de sustentação, tá bom? Esse palito vai ajudar muito para equilibrar o bolo, já que é um bolo muito alto, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo daqui do canal, tá bom? Aguardem aí o próximo vídeo que eu vou mostrar o resultado final do bolo, vou contar as minhas dificuldades, vou contar todo o processo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.